Caríssimos irmãos e irmãs, vemos na primeira leitura a instituição dos diáconos e o crescimento da palavra de Deus, e na segunda leitura vemos Jesus que caminha sobre as águas. Os apóstolos logo perceberam que não poderiam se dedicar simplesmente às coisas materiais, embora essas coisas materiais estivessem sendo feitas para a maior glória de Deus e para o bem do próximo, portanto por caridade, mas eles viram que não poderiam ficar exclusivamente dedicados a este serviço material em prejuízo da palavra de Deus e da oração. E por isso eles escolheram os diáconos, que foram destinados à missão do serviço, de servir às mesas, para que não houvesse, inclusive, injustiça na distribuição dos bens. Aplicando isto à nossa vida, à nossa igreja no momento atual, devemos recordar o que o Papa tem falado tanto, insistido tanto a respeito desta preocupação com a casa comum, desta preocupação com os pobres, e nos lembrarmos que isto não significa, de modo algum seria interpretar mal as palavras do Papa, isso não significa um assistencialismo, mas pelo contrário, isso significa que a igreja toda está trabalhando como um corpo, em união, onde cada qual desempenha o seu papel de maneira generosa e entusiasmada. No Evangelho vemos Jesus que aparece para os apóstolos e eles se assustam, eles têm medo quando nós não estamos com a nossa fé muito aperfeiçoada, muito purificada. Nós temos dificuldades em reconhecer Jesus que está perto de nós. No Evangelho nós vemos que isto acontece várias vezes, principalmente depois da ressurreição. Aqui os apóstolos confundem Jesus, não entendem que é aquela figura que está caminhando sobre as águas. E depois da ressurreição nós temos Maria Madalena, que vê Jesus, pensa que é um jardineiro. Os discípulos de Emaús veem Jesus ao seu lado, caminhando com eles, e pensam que é um peregrino. Os apóstolos, quando Jesus aparece, eles pensam que Jesus é um fantasma. E na nossa vida, reconhecemos Jesus em todas as circunstâncias, em todas as situações de nossa vida? Às vezes nosso Senhor passa tão perto de nós, disfarçado de um pobre, disfarçado de um doente, e às vezes nós não o reconhecemos, porque a nossa fé ainda precisa ser purificada. Vamos então pedir, por intermédio de Nossa Senhora, que nós possamos ter uma fé cada vez mais perfeita, para que assim sejamos capazes de reconhecer Jesus, que está sempre perto de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.